7h15, pauta 2. Voltamos a falar sobre a questão de Guaíra. O deputado Pedro Lupion está acompanhando o problema e participou da reunião pública com os moradores que estão assustados com os embates registrados na cidade. Para o deputado, a situação é grave. Lupion ainda apontou que há indícios de participação de políticos incentivando as invasões. É algo extremamente grave, a gente sabe que por trás existem muitos interesses escusos, interesses políticos, vários políticos do nosso estado já estiveram lá fomentando, incentivando os indígenas lá, e a gente tem que garantir o direito de propriedade, são títulos de terra que têm décadas, às vezes até séculos, pessoas que estão ali já com terras de herança familiar e ocupantes de boa fé dessas propriedades, têm seus títulos e têm que ter garantido o seu direito de propriedade. Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara Federal, também criticou a forma como o ministro do STF interferiu no conflito, que na semana passada registrou um ataque a tiros contra 3 indígenas da etnia Avá-Guarani. Em represália, os indígenas fizeram um trabalhador rural refém. O homem foi espancado, mesmo não sendo ele o autor dos disparos. Diante desse conflito, o ministro Edson Fachin determinou a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para atuar na questão. A petição julgada por Fachin foi apresentada no âmbito de uma ação de 2021, que pede a reparação pela violação a direitos humanos e danos materiais e morais a povos indígenas. Além de decidir pela intervenção de uma comissão, o ministro também atendeu ao pedido das comunidades e revogou todas as decisões que impedem a FUNAI de dar andamento ao processo de demarcação da terra indígena Tecorraguazu-Guavira, até que a ação em questão tenha mérito julgado. Pedro Lupion aponta que essa decisão é errada na opinião dele e que vai contra decisões já tomadas pela maioria do plenário na Câmara Federal. Nós votamos a lei do marco temporal, era o PL 490, tivemos uma votação estrondosa na Câmara dos Deputados. Fomos para o Senado, ganhamos o Senado. Isso foi vetado pelo presidente da República. Depois o veto voltou para o Congresso Nacional, nós derrubamos o veto com 350 votos, isso não é pouco. O STF, em paralelo a isso, fez um julgamento de uma ADI referente a uma demarcação no estado de Santa Catarina, mais especificamente o Morro dos Cavalos, ali próximo de Florianópolis, em que decidiu a inconstitucionalidade do marco temporal. Porém, no voto que formou maioria e que foi decidido, que formou maioria, o voto do ministro Dias Toffoli, se eu não me engano, ele diz que podem haver sim demarcações após áreas contestadas após a Constituição de 88, porém, elas têm que ser indenizadas previamente, tanto a terra nua quanto as benfeitorias que ali foram construídas e os avanços e benefícios que aquela região teve. Isso foi completamente ignorado pelo ministro Fachin. Não acho que vai durar essa decisão do ministro Fachin, né? Acho que o pleno do STF vai rever isso, não tem a mínima condição de manter essa decisão dessa maneira. Vale lembrar que uma comitiva com representantes do Paraná e também, é claro, da cidade, né, diretamente de Guaíra, devem ir para Brasília nesta semana para se reunir com o ministro Edson Fachin para discutir essa situação da cidade. E o fim de semana foi novamente tenso lá em Guaíra, novos confrontos foram registrados e as pessoas estão muito preocupadas porque estão defendendo ali a casa em que moram, a propriedade em que trabalham. Por isso que é importante que essa comissão vá mesmo a Brasília essa semana e tente construir uma solução, né, uma situação mais tranquila. Muito se fala sobre essa decisão do ministro Fachin, a expectativa é que ela seja derrubada no plenário da corte, mas ocorre que o plenário só volta na semana que vem, no mês que vem. Então até lá tem que ser construída algum meio paralelo e esta é a vontade e tem que ser, né, a linha de trabalho dessa comissão que vai lá para Brasília. Como salientou o deputado, como nós temos discutido aqui, nós temos paranaenses, brasileiros, enfrentando uma situação, no mínimo, revoltante. Porque eles têm o seu título de propriedade, eles têm toda a garantia de que eles poderiam estar naquele local e, nesse momento, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal monocrática, que inclusive existe ali uma previsão do Supremo Tribunal Federal ter esse tipo de instrumento revisado, agora coloca mais lenha na fogueira. É assustador, Marco, quando a gente percebe os relatos dos moradores que não conseguem abrir o seu comércio, que não conseguem muitas vezes circular pela cidade. A gente lembra daquele morador, né, um senhor de idade que teve que fugir de bicicleta porque foi ameaçado. Você tem esse outro trabalhador rural que foi agredido. Enfim, é inadmissível que isso esteja acontecendo. Essa
Essa comitiva deve, de fato, pressionar, mas mais do que isso, os representantes constituídos no Estado, senadores, deputados, devem tomar para si, porque é inadmissível que isso esteja acontecendo em pleno 2024. Agora, 7h21. Repita. 7h21.